Vamos fazer um exercício agora. Eu não quero que seja daqui a pouco, eu quero que tu faça isso agora. Eu quero que tu pare, que tu respire e me diz uma coisa muito sincera. O que é que tá bom na tua vida nesse momento? Não o que tu quer que fique bom. Não o que estava bom antes. Não o que vai melhorar quando a situação financeira se resolver. O que é que tá bom agora? Tu tem 30 segundos. Pode ser pequeno, pode ser simples, pode ser algo que tu nunca contou como bênção, porque não tem um cifrão do lado. 30 segundos. Sabe o que acontece com a maioria das pessoas nesse exercício? Um silêncio estranho. Não de quem não tem nada. De quem nunca treinou esse músculo. A gente foi tão bem treinado para ver o que falta que o que está presente se torna invisível. E hoje eu quero falar sobre essa cegueira, porque ela é talvez a maneira mais silenciosa e custosa de pobreza que existe. Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa e especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias às 7h07, nós estamos aqui para olhar para dentro, expandir a consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora eu vou te pedir de novo, respira fundo, porque quarta-feira pede isso. É um dos dias mais pesados da semana, né? Um dia em que a gente mais sente o que não chegou ainda, né? E é exatamente por isso que esse episódio está aqui, nesse dia, com esse peso, porque o que eu vou te propor hoje não é um pensamento positivo, é um realinhamento de percepção, uma mudança de ponto de vista. Esse é o episódio 3 da série sobre dinheiro e espiritualidade, e ele vai expandir o que tu entende por prosperidade. Queridão, queridona, existe um viés na mente humana que a sabedoria espiritual já conhecia há milênios. O viés da negatividade. O cérebro humano foi construído para perceber a ameaça, para notar o que falta, para escanear o horizonte em busca de perigo. Isso foi útil por milhares de anos. O cérebro que percebia o leão sobrevivia. O que ficava admirando o pôr do sol, não. Mas a gente continua com esse cérebro num mundo onde a ameaça mais comum não é um leão. É a conta que não foi paga, é o cliente que não fechou, o projeto que não saiu. E o cérebro, fiel ao design original, amplifica o que falta e filtra o que está. Tu acorda e o primeiro pensamento é o problema. Tu deita e revisa o que não deu certo. Tu olha para tua vida e o copo vazio grita, enquanto o que tem no copo fica quieto esperando ser visto. E sabe o que torna isso ainda mais pesado? A tua família provavelmente foi assim também. A consciência de escassez, o foco no que falta, no que pode dar errado, no que ainda não chegou, é uma das heranças mais transmitidas que existem. Não porque os nossos pais eram negativos, é porque o cérebro deles também tinha o mesmo design que nós, e ninguém ensinou eles a treinar o olhar diferente. Então, nós herdamos uma lente, e essa lente corta fora tudo que não tem preço. E eu preciso dizer algo sobre gratidão que vai contra o que a maioria prega. Gratidão não é só uma prática espiritual bonita, é um ato de resistência. Resistência contra o design padrão do nosso cérebro, contra a herança do olhar que só vê o vazio, contra a cultura que mede prosperidade exclusivamente em números. E é um reconhecimento de uma verdade que o mundo material não consegue capturar. Existem formas de riqueza que não aparecem no extrato bancário. Pensa comigo.
A saúde que tu tem hoje, né? Se tu tem ela hoje, tem preço? O filho que acordou bem essa manhã, a amizade que sobreviveu a uma crise, a cama em que tu dormiu essa noite, a tua mente que tá aí funcionando, coração batendo, o dia que começou. E eu não tô romantizando dificuldade, queridão. Eu não tô dizendo que aperto financeiro não é real. Eu tô dizendo que a pessoa que só enxerga a conta que falta pagar, mas não vê a saúde que tem, o amor que tem, a paz que tem, tá mais pobre do que o saldo bancário mostra. Porque a incapacidade de ver o que está é a incapacidade de receber o que vem. E quem não consegue receber o que já está presente, dificilmente consegue receber o que ainda não chegou. O músculo da recepção é o mesmo. E ele precisa ser treinado no pequeno para funcionar no grande. Lucas 17. Jesus está a caminho de Jerusalém quando 10 leprosos o encontram. Eles gritam de longe: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ele os manda se mostrar aos sacerdotes e no caminho os 10 são purificados. Os 10 recebem o mesmo presente, a mesma graça, a mesma cura completa. E então Jesus diz algo que me para. Não foram 10 os que ficaram limpos? E os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Os outros 9, onde estão? Foram viver a cura, foram mostrar aos sacerdotes, foram reencontrar as famílias, foram retomar as vidas. Coisas boas, coisas legítimas, coisas esperadas, inclusive, não? Mas foram sem parar, sem ver, sem habitar o que acabou de acontecer. O único que voltou, o único que parou no meio do caminho e reconheceu o que havia recebido, Jesus disse para ele: levanta e vai, a tua fé te salvou. Os 9 foram curados, ele foi salvo. Cura é um evento, salvação é a recepção profunda do que aconteceu. E recepção profunda, meu amor, acontece no reconhecimento, no parar, no ver, no voltar para celebrar mesmo quando a vida está chamando para frente. Os 9 correram para o próximo capítulo. Só um recebeu de verdade o capítulo que estava vivendo. E eu quero expandir contigo o que significa ser próspera. Porque a série se chama Dinheiro e Espiritualidade, né? E eu não quero que tu saia dela achando que prosperidade é só um cifrão. Tu és muito próspera. Sabe quando? Quando tu acorda com saúde num dia que poderia nem ter acordado. Tem uma pessoa, só uma, que te conhece de verdade e continua escolhendo ficar. Tem trabalho, mesmo imperfeito, mesmo menor do que tu sonha. Tu tem trabalho enquanto muitos não têm. Passou por uma crise e está aqui agora, do outro lado dela. Tem fé, mesmo pequena, mesmo trêmula, uma centelha de crença de que existe algo maior. Isso, queridona, já é riqueza que a maioria não consegue comprar. Tem acesso a esse áudio agora, inclusive. Há uma voz que te convida a olhar para dentro. Há um espaço de reflexão num dia comum. Isso não é trivial. Isso é prosperidade. Isso é graça. E quando tu começa a contar essas formas de riqueza, quando tu desenvolve o olho para ver o que não tem preço, algo muito específico acontece. Tu amplia a tua capacidade de receber. Porque gratidão não é só um sentimento bonito. É um músculo que, quando treinado, ensina o coração a ficar aberto. E coração aberto, meus amores, recebe.
O Salmo 103 começa com um verso que eu leio como um convite ativo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nenhum. Não só os grandes, não só os materiais, não só os que tu pediu e recebeu. Nenhum. Davi está falando de uma prática ativa de memória, de um exercício intencional de não esquecer. Porque esquecer é o padrão. O cérebro esquece o bem e retém o problema. A instrução é: resiste a esse padrão. Conta, lembra, nomeia. Celebra em igual proporção. Porque o que tu nomeia, tu vê. O que tu vê, tu recebe. O que tu recebe, Senhor, sustenta. A maior pobreza não é a falta de dinheiro, é a incapacidade de ver o que tu já conquistou. Quem não consegue receber o que é pequeno, dificilmente recebe o que é grande. Gratidão não é um otimismo falso, é um músculo. E quando ele é treinado, ele abre o coração para receber o que ainda está a caminho. E a nossa aplicação prática hoje vai ser dividida em 3 partes. Na parte 1, eu quero que tu pegue um papel e uma caneta e escreva no topo assim: o que eu tenho que não tem preço? E começa a listar. Não é o que tu quer ter, é o que tu já tem. Saúde, uma pessoa que te ama, um teto, fé, uma boa memória, um talento, uma crise superada. Bota lá, vai enumerando. Escreve até não conseguir mais, vai indo, bota tudo. Tudo que tu tem que não tem preço. Agora tu vai fazer uma outra parte. Eu quero que tu olhe essa lista e escolha uma coisa que tu nunca parou para agradecer de verdade, que estava lá, silenciosa, esperando para ser vista. Eu quero que tu fique com ela por uns 2 minutos, só com ela, como se fosse a primeira vez que tu estivesse vendo. E agora, nós vamos celebrar. Eu quero que tu escreva e leia em voz alta. Eu escolho celebrar, daí tu vai lá botar a bênção que tu escolheu. Ela é real, ela tem valor, eu a recebo. E eu quero que tu fale isso em voz alta. Porque a celebração dita é um ato de recepção mais completo que existe. E o que é celebrado, meu amor, se torna real de um jeito diferente. Vamos à nossa oração. Pai, obrigada por tudo que está presente e que frequentemente não enxergamos. Pela saúde que funciona sem que a gente peça, pelo coração que bate sem que a gente lembre, pela mente que pensa, pelo sol que aquece, pela cama quentinha que sustenta, pelo dia que começou. Que cada pessoa que ouvir esse áudio hoje, Pai, treine o olhar para ver o que não tem preço. Que eles deixem de medir a própria vida só pelo que ainda falta. E que ao começar a ver o que está, o que já conquistaram, celebrem em igual proporção. E assim descubram que são mais prósperos do que normalmente o nosso extrato bancário jamais vai mostrar. E Pai, que essa percepção abra uma capacidade absurda de receber tudo que ainda está a caminho. Em teu santo nome, Pai, amém. Amém e amém. Queridão, queridona, o copo meio vazio é real. Eu não vou te dizer que ele não é. Mas o copo meio cheio também é. E enquanto tu usa toda a tua energia, toda a tua atenção para o que está vazio, o que está cheio nunca vai ser realmente percebido. Nunca nutre, nunca sustenta, nunca vai virar uma base porque ainda vai chegar, entende? Hoje, nessa quarta-feira, eu quero te convidar a fazer uma coisa diferente. Antes de listar o que falta, lista o que tu já tem. Antes de pedir o que ainda não chegou, celebra o que já chegou.
E não é para fingir que tá tudo bem, meu amor. É para treinar esse músculo interno que vai te tornar cada vez mais capaz de acelerar o que tá chegando aí, que já está no teu caminho. E se enquanto tu ouvir esse áudio, tu percebeu que existe uma área na tua vida onde simplesmente tu não consegue ver o que está, o que tu já conquistou, onde o olhar vai automaticamente pro buraco, pro que falta, pro que não saiu, e tu quer entender de onde vem essa cegueira, o que ela tá protegendo, de onde foi herdada, o ponto de clareza é para isso. Tu responde um formulário honesto sobre o que tá pesando. Em até 24 horas eu gravo um áudio só para ti, com o que eu enxerguei, com o que talvez não esteja conseguindo perceber sozinha. Clareza não é mágica, é prática, é escolha e voltar para ti, certo? Só comentar clareza aqui nos comentários que eu te chamo, certo? Lembrando que todos os dias às 7h07 nós temos um encontro aqui, certo? Se tu chegou até o final desse vídeo, lembra de deixar o teu like, de te inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixa um comentário, um coraçãozinho, ou vamos partir para o ponto de clareza, é apenas R$ 47, certo? Te espero amanhã. Por hoje, fique bem e faça a sua lista. Reconheça o que tu já conquistou. Senhor, Senhora, nós somos muito prósperos. Só que muitas vezes, por conta das porradas que a vida dá, nós vamos olhar para o copo meio vazio, mas ele também está meio cheio. Certo? Fica bem. Te vejo amanhã. Beijo!